Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz esteja com todos. Amém. Que culto especial hoje, né, irmãos? Celebração da ressurreição de Cristo. Santa Ceia. É um privilégio enorme esse convite, pastor. Muito obrigado por essa grande oportunidade que nós temos. Preparei a mensagem, né, quando o pastor me convidou. Já fiz o Espírito Santo, pedi para ele. E essa mensagem vinha já na minha cabeça já há alguns dias. Queria que os irmãos abrissem Marcos, no capítulo 16, verso 9. Essa mensagem é base para o nosso cristianismo. Os irmãos vão ficar aqui, pastor? Se o irmão quiser usar, podem deixar Deus te usar. Vão ficar junto comigo, então. Vamos ajudar, vamos interceder. Amém. Marcos capítulo 16, o verso 9. Essa mensagem, como eu falei para vocês, ela é base para o nosso evangelho. Sem ela, né, nós não estaríamos aqui. Diz assim, então, em Marcos 16, verso 9. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. E ela foi e contou aos que com ele tinha estado, e eles estavam lamentando e chorando. Quando viram que Jesus estava vivo e fora visto por elas, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles. Estando eles a caminho do campo, eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreto. Mesmo assim ele disse: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, nos colocamos, Senhor Deus, diante de Ti neste momento, pedindo a Ti, Espírito Santo, para que o Senhor use a minha vida, use a minha boca nesta noite. Que esta mensagem venha de encontro aos nossos corações e possamos aprender, Senhor Deus Todo-Poderoso, e entender, Senhor, o verdadeiro sacrifício que o Senhor fez por nós. Entender o nosso chamado, Pai, e assim oramos a Ti, Espírito Santo, ser derramado sobre nós nessa noite. Abençoa-nos, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade, podem sentar. Eu preparei essa mensagem e dividi ela em 3 partes, porque é um tema assim como ressurreição, incredulidade e chamado. Então, como eu falei, irmãos, hoje é um dia muito especial e muito importante para nós cristãos, porque hoje nós comemoramos a ressurreição do nosso Cristo Salvador. Sem ressurreição de Cristo, não haveria igreja. Sem ressurreição de Cristo, sem aquele momento glorioso, não haveria fé. Não haveria cristianismo sem ressurreição de Cristo. A nossa base, que é a nossa fé, seria totalmente desmontada. Porque por causa que Ele venceu a morte, assim Ele nos trouxe a poder da vida. Ele cumpriu o que Ele havia de falar. Esse processo que Ele sofreu por mim e por você, alguns homens do passado também falaram em nome de Deus e se intitularam Messias, mas nenhum deles ressuscitou. Eu posso ouvir um glória a Deus, irmãos, por isso? Se pode dar um glória a Deus, porque o nosso Salvador ressuscitou, Ele vive. Ele apareceu então a essas mulheres. Jesus aparece a elas com a Maria Madalena e fala para elas, o anjo fala para elas: vai e conte que Ele ressuscitou. Elas saem desesperadamente, com alegria no coração, contando para as pessoas. Eles chegam até os discípulos e eles estão tristes, lamentando, mas não acreditam nela.
o sofrimento que Cristo passou por nós no Calvário, que nós lembramos no dia de hoje, as bofetadas, as cusparadas, as blasfêmias contra Ele, aquele momento que Ele carrega a cruz, era para mim e para você, irmãos, porque Ele em nada pecou, mas Ele fez isso por amor a mim e por amor a você. Essa semana nós compartilhávamos aqui na célula, e o irmão Simon falou assim, se fosse só por uma pessoa, mesmo assim Ele morreria. Esse é o nosso Jesus cheio de amor. Existiam 3 cruzes, irmãos, 3 cruzes, porque eram 3 bandidos, Barrabás e mais os outros 2 ladrões. As cruzes, a sentença estava preparada para Barrabás, mas Jesus entrou no lugar, porque Ele precisava passar por aquele processo. Esses dias, eu estava em União da Vitória, aguardando a Camila numa consulta, e a mensagem, quando Jesus está na cruz, nos seus momentos finais, e com todo o flagelo que Ele estava sofrendo, Ele olha para o Pai e fala, meu Deus, por que o Senhor me desamparou? E por tempos, irmãos, eu fiquei meditando e às vezes questionando essa passagem, como Deus poderia desamparar o próprio Filho? E Deus me deu uma revelação para mim de 30 anos atrás. Com 8 anos de idade, eu fiz uma cirurgia e naquele processo cirúrgico de internamento, eu era um garoto, uma criança, e não entendia o que estava se passando, o que ia passar por mim naquele momento. E nós estávamos internados, no preparativo para a cirurgia, eu com a minha mãe brincando, a gente estava na sala conversando, assim. De repente chegam as enfermeiras na sala, e elas começam a me preparar para a cirurgia, e eu começo a não entender, e começo a ficar preocupado com o que ia acontecer comigo naquele momento. Então eles me põem numa maca, e quando eles me põem numa maca, eu entro pelo corredor, e eu começo a me desesperar, e começo a gritar, e a chorar. Mãe, me ajuda, por favor, não me deixe sozinho, não me deixe desamparado nesse momento. E a minha mãe, seguindo na maca do lado, ela não podia fazer nada, ela simplesmente me acompanhava e dizia, filho, vai dar tudo certo. Naquele momento, irmãos, quando eu tive essa revelação, eu entendi que Deus olhou para Jesus naquele momento e falei, filho, eu sei o que está passando, mas eu entendo que você precisa passar por isso para salvar a humanidade. Sim, irmãos, a minha cirurgia foi pequena, nem comparada ao que Jesus passou, mas eu pude entender, irmãos, assim como uma mãe, ela não desampara, ela está ali. Deus também não desamparou. Ele entendeu, ele segurou firme, porque ele sabia que Cristo viveria novamente, que ele venceria a morte, mas ele precisava passar por aquele processo que ele passou. Anos mais tarde, meu filho teve uma cirurgia também, e tive quase a cena parecida. Ele também entrou desesperado, chorando, e agora eu estava como pai ali, naquele momento. Mas eu estava tranquilo, porque eu sabia que ia dar tudo certo. Eu tive as duas sensações, irmãos, de sofrer como filho, e também sofrer como pai naquele momento. Jesus, quando morre, ele faz um cumprimento das Escrituras. A ressurreição de Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Ele confirmou sua missão como Salvador do mundo. A sua ressurreição é esperança para a humanidade. A ressurreição de Jesus dá esperança para todos que creem nele, pois mostra que a morte não é o fim, mas sim é o começo de uma nova vida. Existe vida após a vida, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Mas infelizmente, irmãos, estamos frequentando às vezes uma igreja, estamos servindo a Deus, mas o nosso coração ainda permanece duro. Ainda há incredulidade. Jesus se apresenta para os discípulos
né, aos dois homens ao caminho de Emaús, e eles andam com esses dois homens 11 quilômetros, ele anda com esses dois homens 11 quilômetros, e eles estão ouvindo, e estão reclamando, estão tristes, porque eles achavam que agora dava tudo certo, que agora, né, havia o Salvador deles, mas eles estavam procurando um Salvador político. Eles não estavam entendendo naquele momento. Eles sentiam algo, eles viam algo diferente naquele homem, mas algo não deixava eles crerem. E lendo essa semana sobre a história de Jonas, nós aprendemos que Jonas é o fujão. Mas me impactou essa parte que Jonas foge porque Deus mandou ele, deu um chamado para ele: Jonas, vai a Nínive, prega para aquele povo lá, que eles serão destruídos em 40 dias se eles não se arrependerem. E Jonas foge para Tarsis. Mas ele foge por quê? Porque Nínive era inimigo de Israel. E ele não queria que Israel soubesse, não queria que que Nínive prosperasse. No capítulo 4 de Jonas, essa parte me impactou profundamente, que ele diz assim, acontece tudo, você sabe a história de Jonas, ele vai, né, é lançado no mar, vem a baleia, né, ele entra no ventre da baleia, dentro da baleia ele se arrepende, e ele ora a Deus, e Deus concede graça a ele, e é vomitado na praia, então ele vai em Nínive e começa a pregar. A Bíblia fala que Nínive era o tamanho de 3 dias de caminhada para completar a cidade. E a Bíblia fala que ele foi por um dia. Quer dizer, contra a vontade, amargurado, ele não queria ir. Mas ele foi, só pelo centro da cidade, e anunciou. E aquele povo escutou a voz, e eles se arrependeram, e jejuaram, e foram livres da destruição. Ele fez contra a vontade. Muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja, e temos a dureza do coração de não falarmos para alguém, porque se falar para aquela pessoa, essa pessoa vai ser abençoada, e a pessoa é meu inimigo. E como fica isso? Jonas 4 diz, porém, ele ficou profundamente descontente com isso. Jonas ficou descontente dele ter falado isso. A ponto, no versículo 3, diz assim, agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que ver o meu inimigo prosperando. Aí Deus entra em cena e fala para ele, eu sei que este povo está em pecado, eu sei disso, Jonas. Contudo, são 120 mil almas que tem ali naquela cidade. Você acha que essas pessoas não são dignas de receberem o perdão? E é isso a mensagem que Deus fala ao nosso coração, irmãos. Nós temos um chamado. No versículo 15, é a ordenança de Cristo para a nossa vida. Todos nós que estamos aqui hoje, que estamos frequentando, existe um motivo real para nós estarmos aqui frequentando essa igreja. Existe um chamado. Existia um sacrifício de Cristo na cruz, para que depois daquele sacrifício, Ele olhasse para cada um de vocês e falar, ide por todo mundo, pregue um evangelho a toda criatura. Aquele que crer e ser batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. É um chamado, irmãos, para mim e para você, é um chamado universal. Quando esse chamado universal é a grande comissão, é o chamado universal para todas as pessoas, independente de raça, nacionalidade, status social, são chamados para discípulos de todas as nações. Existe um homem na Bíblia que ouviu a voz de Deus, Abraão, Gênesis capítulo 12, Deus se apresenta para ele e fala, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei.
Abraão obedece à voz de Deus, e ele é considerado nosso pai da fé, obediente, e através dele as famílias são benditas. A promessa, quando Deus está te chamando, irmãos, a promessa para a salvação, a promessa para salvar pessoas. O dia de hoje não é coelho, não é chocolate, o dia de hoje é Cristo ressurreto, vivo. Oh, aleluia! Esse chamado é um envolvimento pessoal de vocês. Não é para terceirizar. Não é para deixar só na mão do pastor. Não é só para deixar na mão dos músicos. Não é só para deixar na mão dos líderes. Não, é um envolvimento para todos. Se essas pessoas estão aqui hoje em cima do altar, se as pessoas estão trabalhando de diáconos hoje, eles se colocaram um dia diante de Deus e falaram: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É por isso que as pessoas estão sendo usadas. E você também, que nunca foi usado, se coloque hoje, diz como Isaías 6,8: envia-me a mim, Senhor. Meus irmãos, nós não podemos ignorar esse grande chamado que nós temos. Não podemos, porque através desse chamado existe o sacrifício da cruz de Cristo por nós. Nós somos chamados a fazer discípulos a todas as nações. E não podemos impedir que nada nos impeça. É pelo sacrifício de Cristo somos capacitados a fazer isso. Ele nos deu o exemplo perfeito como amar e servir os outros. E nos deu autoridade para proclamar a mensagem da salvação e do perdão. Ele nos ordenou, irmãos. Ele falou para vocês: eu quero que vocês trabalhem junto comigo. Eu quero que vocês façam parte desse reino, se envolvendo com isso. Charles Spurgeon, um grande pregador, diz assim que a grande comissão, que é essa que Cristo nos falou, não é uma opção a ser considerada, mas é um mandamento a ser obedecido por Ele. Bonhoeffer falou assim, somente aqueles que acreditam podem obedecer, e somente aqueles que obedecem podem acreditar. Não podemos permitir, irmãos, que a falta de tempo, a timidez, a incredulidade nos impeçam de cumprir esse chamado. Não podemos ser uma igreja apenas que fala do amor de Cristo, mas não vive em suas vidas cotidianas. Há um chamado hoje para você nessa noite, irmãos. Há um chamado que Deus está clamando para vocês. Ide todo mundo pregar o Evangelho. Como, irmão, eu posso fazer isso, se me pergunta? Existe muito trabalho aqui na nossa igreja, irmãos. Nós estamos passando por um momento glorioso, um momento de renovo para a nossa vida. E há muito trabalho a ser feito. Nós estamos trabalhando agora com as células. Mas você pode chamar de pequenos grupos, grupo familiar, lar de paz, o que você achar que combina com você. Mas o mais importante é você vir participar desses momentos com nós. É você se posicionar como um homem, uma mulher de Deus, e dizendo: Pai, estou aqui para trabalhar por Ti, Jesus. Não é por homem, não é por ninguém, é por Ti, é pelo Seu sacrifício na cruz por mim. É em pequenos grupos que podemos encorajar uns aos outros, compartilhar nossos testemunhos e fortalecer a nossa fé. Terça-feira nós compartilhávamos aqui, quarta-feira compartilhávamos aqui com os irmãos na célula vários testemunhos de bênçãos, de vitória que a gente consegue. Momentos que eu achei bonito, mais uma vez, o irmão comentar que por um momento da vida dele, em uma oração de conflito, ele sentiu que algo saiu dele, que por alguns segundos esse algo saiu, e nesse momento ele sentiu um vazio tão grande que ele não pode explicar esse vazio que ele sentiu. E ele buscou em oração, e aquilo voltou, e ele pôde ser cheio do Espírito Santo. As pessoas que não têm Deus, irmãos, sim, têm um vazio dentro de si. Essa tragédia aconteceu em Blumenau agora. Não foi do dia para a noite que esse homem chegou lá e pulou o muro. Isso veio sendo construído, se afastando cada vez mais de Deus. Uma mentirinha, uma prisão que ele teve, e outra prisão, e um esfaqueamento, até chegar nessa barbaridade. Nós ficamos chocados com a barbaridade que ele fez, sim. Porém, a vida dele foi se afastando cada vez mais de Deus,
Porque nós comentávamos, é impossível uma pessoa que tem Deus em sua vida, na sua essência, fazer uma atrocidade dessa. Nós não conseguimos entender o que passa na cabeça dele. Porque nós se envolvemos com o amor de Cristo. E nós queremos que as pessoas tenham vida. Nós queremos que as pessoas sejam abençoadas. Paulo, Romanos, diz assim: quão formoso é os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quer ter os pés formosos? Quer ser uma pessoa abençoada? Venha participar com nós. Venha anunciar o Evangelho com nós. Venha compartilhar do seu conhecimento com nós. Eu quero encerrar dizendo assim: que o sacrifício de Cristo nos lembre da importância da nossa grande missão e nos inspire a cumprir esse chamado com amor e dedicação. Que possamos ser uma igreja que vive, compartilha o amor de Cristo e, através do nosso testemunho, muitos possam ser salvos e se tornarem discípulos de Jesus Cristo. Amém? Se coloque em pé, irmãos. Vamos orar. Vamos clamar a Deus. Cantar o hino que você pediu, tá? Amém. Amém, pastor. Amém. Eu queria pedir para o André cantar o som dele. Esse hino que o André vai cantar, nós temos compartilhado na célula. Ele está se tornando para nós o nosso hino da célula. Antes disso, eu quero dizer para vocês, 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai bendito, no nome, Senhor Jesus. Jesus Cristo, não tenho palavra para descrever, Senhor Deus, aquele amor que o Senhor tem sempre, Pai querido. O Senhor está comigo, Pai. Eu oro a Ti, Senhor Deus, que saímos aqui dessa igreja hoje como um farol, Senhor, iluminando a vida das pessoas, ó Pai querido, para que elas possam brilhar na maravilhosa luz. Assim agradecemos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Gostaria que as palmas fossem para Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.